Caros amiguinhos do Bora Fazer um Curta, no último domingo eu resolvi começar uma completa revolução na minha vida. Tá, não é pra tanto assim, mas eu resolvi ficar fitness. Não, também não é pra tanto assim, mas eu resolvi começar a puxar peso um pouquinho, de graça. E aí agora eu tô num projeto de ficar, não um Schwarzenegger, mas tipo, se for ficar Ryan Reynolds aí já tá de bom tamanho. Então não estranhe se meu braço não levantar tanto, eu tô meio complicado aqui. Os bíceps, os tríceps, os quadríceps, tá tudo complicado aqui em mim hoje. Na próxima quinta-feira chega aos cinemas o filme Mãe, dirigido por Darren Aronofsky. E esse é um cara que tem uma filmografia que, embora ela seja relativamente curta, ela já é, a meu ver, icônica. Ele já é um dos grandes diretores da atualidade. Então, nesse vídeo de hoje eu vou aproveitar para passar um pouquinho por cima, relembrar todos os outros projetos, ou quase todos os projetos, que o Darren Aronofsky dirigiu e produziu, ou escreveu, ou tudo ao mesmo tempo. Darren Aronofsky nasceu no dia 12 de fevereiro de 1969 no Brooklyn, em Nova York. Quando cresceu, Aronofsky foi estudar em Harvard e aí ele começou a produzir alguns curtas na faculdade, aquela velha história. Ele começou a chamar um pouquinho de atenção e aí em 1998 ele lançou o primeiro filme dele, chamado apenas de Pi. Sim, o Pi, o 3,14. E é um filme bastante doido, podemos dizer assim. Ele é um filme bastante barato e ele é um filme surtado. Ele é um filme que você vai terminar de ver e você vai, caraca, o que foi isso que eu acabei de ver? Você vai ter algumas dificuldades pra entender o filme, mas apesar disso, ele é um filme que me chamou bastante atenção, ele é um filme bastante interessante. Do ponto de vista de temática, ele é um filme com uma visão de mundo até bastante, eu não vou dizer ateia, porque o Aronofsky é ateu, mas ele é um filme que demonstra uma visão de mundo bastante assertiva. O personagem principal do filme é um matemático e ele encara o mundo de uma maneira bastante sistemática. Ele fala que tudo é composto por números e logo tudo pode ser uma soma, então existe um sistema bastante correto e padronizado na natureza. E o filme, do ponto de vista de estilo, ele é bastante curioso. Primeiro que o Aronofsky já começa a tratar alguns temas que viriam se tornar recorrentes na filmografia dele, que é a obsessão. O personagem principal do filme, ele passa o tempo inteiro obcecado com os números e a situação onde ele se encontra, e do ponto de vista de estilo, o filme ele situa o espectador muito bem nessa realidade do personagem. É um filme surtado, é um filme que te deixa confuso tanto quanto o próprio personagem já está. Existem vários momentos onde o personagem ele vai fazer alguma coisa e a montagem ela é bem dinâmica, tipo vários cortes rápidos e planos detalhes que depois ainda viriam voltar em outros filmes dele, principalmente no filme seguinte dele, que eu já vou falar daqui a pouco. Do ponto de vista de construção de personagem, é um filme interessante, ele é inteiramente dedicado à construção do matemático que protagoniza o filme e é um personagem interessante. Quer dizer, não é interessante, mas o dilema onde ele tá é bastante imersivo, você consegue compreender muito bem a loucura onde ele se situa. E do ponto de vista estético, o filme também é bastante interessante. A fotografia do filme, assim como o Following do Christopher Nolan, que é o primeiro filme dele, ela é em preto e branco. O filme é todo preto e branco, mas não é um preto e branco apenas preto e branco, o grão é muito grosso. O contraste entre o preto e o branco é muito forte. E isso, novamente, salienta ainda mais a mentalidade do personagem. Ele é um personagem que vê tudo de uma maneira muito sistemática. Ele não vê cores. Não, pra ele é tudo preto no branco. É uma coisa muito mais objetiva. Então a fotografia diz muito a respeito da psique do personagem nesse sentido. E do ponto de vista visual, o Aronofsky também tem algumas decisões bastante interessantes do ponto de vista de movimentação de câmera. Vários momentos onde o personagem tá correndo e a câmera tá bem próxima dele, ou às vezes aqui na frente. E isso é interessante porque não é um estilo jogado, simplesmente estilo por ser estilo. Não, é pra colocar o espectador dentro daquela paranoia onde o personagem se encontra. É um filme bastante interessante, vale a pena você ver. Você tem que ser paciente e você tem que prestar bastante atenção e você tem que refletir bastante porque é um filme complicado, mas vale muito a pena. Em 2000, o Darren Aronofsky dirigiu aquele que para muitos é a sua obra-prima, que é Requiem para um Sonho, que é um filme que fala sobre algumas pessoas, um grupo de pessoas que são drogados, eles injetam heroína o tempo todo e ao mesmo tempo a mãe de um desses drogados começa a se viciar em medicamentos para emagrecer. A primeira comparação que me veio à cabeça é o Trainspotting, de 96, do Danny Boyle. Mas o Trainspotting, a diferença do Trainspotting pro Requiem para um Sonho é que o Trainspotting ele tem uma pegada muito mais subversiva, ele é um filme mais ácido. Já o Requiem para um Sonho, ele é uma tragédia, ele é um filme extremamente triste,
É um filme que quando você termina de ver, você fica com vontade de nunca mais voltar a usar drogas. Mas ao mesmo tempo, o filme não é maniqueísta nesse sentido. Ele coloca as drogas como algo extremamente perigoso, ao mesmo tempo em que ele também faz alguns comentários sobre outras drogas que estão no nosso cotidiano que a gente meio que subestima simplesmente por não serem ilícitas, como por exemplo açúcar, sacarose, tempero, que são coisas terrivelmente tóxicas, mas que a gente deixa passar porque não são criminalizadas, como a heroína e congêneres. E do ponto de vista de estilo, é interessante porque o Requiem para um Sonho, ele é bastante diferente do Pi. O Requiem para um Sonho, ele tem uma pegada muito mais... Ele é um filme extremamente enérgico, ele coloca o espectador na mesma velocidade neural dos personagens sob o efeito das drogas, tem muito corte mesmo, vários time-lapses, inclusive tem momentos onde o personagem, ele tá falando numa velocidade em câmera lenta e tudo ao redor dele tá numa velocidade acelerada. É uma coisa, assim, apavorante. Você sente aquele pânico que tá na cabeça dos personagens o tempo inteiro. A trilha sonora do Clint Mansell também é uma coisa estarrecedora. É uma trilha sonora que você já ouviu, ela se tornou, inclusive, bastante marcante nos anos 2000. O filme, ele tem esse tom trágico que vai se construindo com o decorrer da narrativa. E é um filme que, quando você termina de ver, é muito interessante você pegar o final do filme e comparar com o início. E você percebe que os personagens, eles mudaram completamente. A vida dessas pessoas foi destruída por causa das drogas. Tem o personagem do Jared Leto, que é um excelente ator, com exceção daquele que não deve ser citado. E nesse filme ele faz um trabalho muito bom de uma pessoa que ela é viciada em drogas, mas ao mesmo tempo ele tem uma certa, não é ingenuidade, mas uma bondade assim na índole dele. E você acompanhando o declínio desses personagens é uma coisa terrível. O personagem do Jared Leto, ele sofre consequências físicas brutais. A personagem da Jennifer Connelly, ela decai completamente, ela termina o filme numa situação bem degradante. E o personagem do Marlon Wayans, que aliás, palmas pro Darren Aronofsky que conseguiu fazer o Marlon Wayans ficar bom num filme. As Branquelas não é um bom filme. A situação dele no final do filme também é uma situação muito triste. Tipo, olha onde essa pessoa terminou. Mas pra mim, a mais triste de todas é a personagem da Ellen Burstyn, que ela é a senhorinha, dona de casa, que é a mãe do Jared Leto. Ela começa o filme, ela é viciada em televisão, e aí ela começa a entrar em toda uma jornada de emagrecer pra caralho em 5 dias, pra poder caber num vestido, ir pra televisão, e ela começa a tomar vários medicamentos, e aí, caralho, a vida dela acaba completamente. E o final dela... Ai, caralho, esse filme é muito triste. Meu Deus do céu, cara. Mas enfim, vale a pena ver porque é uma obra-prima e é um filme que você vai sair dele mudado. E esse não é o único filme do Aronofsky que você sai mudado. Aliás, de 7 filmes dele, acho que 3 já mudam o seu conceito de alguma forma. Eu já vou chegar nisso daqui a pouco. Aí depois disso, o Darren Aronofsky passou alguns anos afastado da direção. Ele produziu um filme chamado Below em 2002. E aí ele começou a desenvolver um projeto. Ele chegou a se envolver num filme do Batman. Ele queria fazer uma coisa bem característica dele. Mas aí depois de um tempo ele foi afastado e o filme acabou indo para a mão do Christopher Nolan. Aí nesse meio tempo, o Darren Aronofsky começou a desenvolver um filme chamado The Last Man, que era um projeto bem grandioso que ele queria fazer com o Brad Pitt. O Brad Pitt, ele ficou muito interessado no projeto, mas as gravações foram atrasadas, o filme ele tinha um orçamento muito grande, e aí o Brad Pitt ele resolveu se afastar nos 45 do segundo tempo, e aí tipo, enfim, foi uma bagunça. Ele transformou esse projeto numa história em quadrinhos também depois de um tempo, e em 2006 ele lançou Fonte da Vida, ou The Fountain, com o Hugh Jackman, que é outro filme do Darren Aronofsky que muda a sua forma de pensar sobre várias coisas. É um filme que se passa em 3 épocas diferentes. O personagem do Hugh Jackman, ele de alguma forma, ele quer evitar a morte, ele quer conquistar a vida eterna, e ele se relaciona de uma forma ou de outra com a personagem da Rachel Weisz, que era a esposa do Darren Aronofsky nessa época, inclusive. E de certa maneira, a gente pode dizer que o Fonte da Vida, pelo menos a meu ver, ele é mais ou menos o que o Cloud Atlas gostaria de ser, mas não conseguiu ser. O Fonte da Vida, ele é um filme que te coloca pra pensar, e as suas motivações enquanto história são bem evidentes
em certo momento da trama, e ele é um filme com uma mensagem muito poderosa. Mensagem não, mas ele traz reflexões muito poderosas. Ele é um filme que fala muito sobre a vida após a morte e como você pode fazer para encarar a morte, a partida de um ente querido de uma maneira um pouco mais otimista. Você, como ser humano, você não precisa desejar a vida eterna. Não, basta você chegar... O Darren Aronofsky falou isso, se eu não me engano, que quando você chega aos 30 anos de idade, você percebe que você vai ter um fim nessa vida. Então você tem que deixar alguma coisa para a posteridade. E o filme fala sobre isso de uma maneira bastante otimista, ao contrário do Requiem para um Sonho, que é um filme completamente pessimista e triste. O Fonte da Vida, ele toca num assunto muito triste por natureza, mas de uma maneira otimista, de uma maneira bacana. O Darren Aronofsky, ele é ateu, inclusive. E o filme, ele traz uma visão muito interessante a respeito, como eu já falei, da vida após a morte e conceitos religiosos. E isso é muito interessante, porque o Darren Aronofsky, mesmo ele sendo ateu, ele fala sobre como encarar a morte de uma maneira positiva e esse tipo de coisa. Isso é muito bacana. Inclusive sugere uma certa complexidade intelectual, ou não complexidade intelectual, mas talvez uma forma do Darren Aronofsky ele tentar expor uma visão que é muito particular dele, que não está necessariamente alinhada com um pensamento específico já pré-estabelecido socialmente. Isso é muito interessante. Fonte da Vida, ele é um filme que tem uma visão própria. Além dele ser um filme fantástico, primeiro, ele é um filme extremamente emocionante. Eu já ouvi falar que ele foi um filme que ele é um filme racional e frio demais. Eu pessoalmente discordo. Eu acho que é um filme muito tocante. Ele é um filme que você se emociona, você se relaciona, e é um filme que eu acredito que na próxima vez que eu acabar perdendo alguma pessoa, eu vou ter uma reação completamente diferente, porque esse filme ele abre os seus olhos para essa questão específica. E nesse sentido, é muito interessante que o filme ele faça esse negócio de retratar 3 épocas diferentes com os mesmos atores. Isso sugere, inclusive, o conceito de vida após a morte. E o Hugh Jackman, ele frequentemente se encontra no mesmo dilema de querer encontrar a vida após a morte ou de querer impedir a morte e de encarar a morte como uma coisa negativa. E é interessante porque o personagem do passado e do futuro, ele tem um fim um pouquinho mais... ele não é confrontado tanto com as visões dele. Já no presente dele com a esposa dele, que é a Rachel Weisz, o fim da jornada dele é bem enaltecedor e bem esclarecedor e bem revelador para ele mesmo enquanto indivíduo. É bem interessante isso, além, é claro, de ser um filme tecnicamente incrível. A fotografia do filme é maravilhosa, ela é toda dourada, ela reflete, e o dourado, ele reflete muito a nebulosa, que é muito frequente no filme, é muito significativa pro filme, inclusive. E o filme tem várias rimas visuais ao longo das 3 épocas distintas, como, por exemplo, vários planos plongé, que é aquele da câmera de baixo para cima, e também vários planos, por exemplo, tá num plongé, aí passa um personagem correndo de carro ou a cavalo, e aí a câmera faz um movimento assim pra seguir ele. E as rimas visuais, como por exemplo, o personagem do Hugh Jackman se tatuando no presente e o personagem dele no futuro é todo tatuado, e ele encostando a mão numa árvore e a árvore levantando os pelinhos. Isso também encontra ecos nele colocando a mão na personagem da Rachel Weisz no presente. É um filme maravilhoso, é um filme que talvez mude a sua vida, inclusive. E é, na minha opinião, um dos filmes mais injustiçados dos anos 2000, porque ele foi um filme que foi massacrado pela crítica. Tiveram algumas pessoas que gostaram, mas ele foi no geral, ele teve uma recepção bem morna. Nas bilheterias, ele fracassou amargamente. E ele é um filme complicado. Ele é um filme que você precisa embarcar. Ele talvez não seja um filme pra passar num multiplex da vida, sabe? Ele é um filme muito pra um público específico. Eu não sei se pode parecer um pouquinho arrogante isso que eu tô falando, mas eu acho que vocês entenderam o que eu tô falando. É um filme meio confuso, é um filme que te convida a assisti-lo mais de uma vez, assim como é o Pi e o Requiem para um Sonho, mas é um filme extremamente fantástico. Aí vamos para 2008, quando Darren Aronofsky resolveu fazer um filme diferente do que ele vinha fazendo até então. Ele fez O Lutador, ou The Wrestler, que foi o filme
que foi uma chama de esperança para a carreira do Mickey Rourke. Era um ator que vinha no ostracismo até ali, e o Darren Aronofsky, ele pegou ele e elevou a, indicação ao Oscar. E, na minha opinião, foi extremamente merecido. Acho injusto que ele tenha perdido pro Sean Penn naquele ano. E é um filme que é um tremendo estudo de personagem. Eu já falei desse filme aqui num vídeo de dicas Netflix, mas vale a pena ressaltar. Esse filme é um filme... Foi o primeiro filme do Aronofsky que eu assisti, foi o filme que me apresentou ao Aronofsky. É um filme com uma mensagem muito mundana, uma mensagem com a qual a gente consegue se conectar. Principalmente se você for devoto a uma atividade específica. Se você amar fazer uma coisa e você não consegue viver sem ela. A história do filme gira em torno de um lutador que, depois de sofrer um infarto, ele é obrigado a ser afastado dos ringues, senão ele pode ter um infarto e acabar morrendo. E ao mesmo tempo ele tem a personagem da Marisa Tomei, que ajuda ele, e a personagem da Marisa Tomei, assim como ele, ela encontra-se num dilema, ela se sente velha, ela é uma stripper, e ela tá lá na faixa dos 40 anos de idade já, e ela se sente mais ultrapassada, ela se sente como se os clientes não dessem mais tanta bola pra ela, e ao mesmo tempo o personagem do Mickey Rourke, ele tem uma filha com a qual ele tem uma relação extremamente conturbada, e ele tenta reativar a relação com a filha, mas ele não consegue, e isso é uma coisa dolorosa. Você encara o personagem do Mickey Rourke como um personagem que é extremamente falho, mas ao mesmo tempo você não consegue deixar de gostar dele, você não consegue deixar de torcer por ele. Então, nesse sentido, o filme se torna triste, bastante triste nesse sentido. O personagem do Mickey Rourke, essa atuação calejada e completamente exaurida, desgastada pela vida, o próprio Hugh Jackman citou ela como inspiração pro Logan, e o Mickey Rourke, ele tá numa performance física impressionante. A maneira dele de respirar, de andar corcunda, e quando ele entra no ringue, ele quase vira outra pessoa, mas ao mesmo tempo ele parece preso numa casca grosseira que a vida moldou em torno dele. É um personagem que já tomou tanta porrada da vida, mas ele não conseguiu se levantar, ao contrário do Rocky Balboa. E o final do filme é um final ambíguo. Eu tenho uma visão bem objetiva, eu acho que foi uma certa coisa que aconteceu ali, mas eu acho que, assim como Fonte da Vida, é uma coisa ruim que foi tratada pelo filme de uma maneira otimista, positiva, reconfortando o espírito do próprio personagem do Mickey Rourke. Além de ser um filme extremamente cuidadoso do ponto de vista técnico, a direção da Aronofsky nesse filme é fantástica. Ele o tempo todo tá colocando a câmera nas costas do Mickey Rourke, como se a vida estivesse sendo um peso dele, e ao mesmo tempo é um eco, como se ele estivesse indo pro ringue o tempo todo. E a direção da Aronofsky, ela é uma direção meio documental, câmera na mão o tempo todo, cortes secos. É interessante porque te coloca ainda mais no universo daquele personagem. Os sons diegéticos são bastante frequentes. E é um filme, do ponto de vista de atmosfera, ele é um filme. Eu não gosto muito de usar essa palavra, mas é realista. Podemos dizer que ele é um filme bastante realista. Além de algumas rimas visuais que são bem interessantes. Como, por exemplo, existe uma hora onde o personagem do Mickey Rourke se chama The Ram nesse filme. E The Ram é carneiro. E tem uma hora que ele vai trabalhar num açougue depois que ele é dispensado das lutas. E aí ele vai passar por uma daquelas portas de plástico fatiadas, e antes dele atravessar, ele escuta o som da plateia, Ram, 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 e aí como se ele estivesse indo pro ringue. E aí quando ele atravessa e entra no balcão do açougue, o carneiro em questão é uma carne que ele vai ter que vender. E isso é bastante interessante. Como é que a vida dele decaiu completamente, o Aronofsky consegue ilustrar isso através de jogadas visuais. É um filme maravilhoso, é um dos meus filmes favoritos do Aronofsky. Eu já devo ter visto esse filme umas 3 ou 4 vezes, e é um filme que te cria uma paixão por aquilo que você faz, porque é muito fácil você falar, é só você parar de fazer tal coisa. Mas esse filme demonstra que, na prática, algumas coisas são muito mais complicadas do que realmente aparentam. E a trilha sonora desse filme do Clint Mansell também, novamente, é formidável, mas também tem a música The Wrestler, do Bruce Springsteen. O nome dele é um pouquinho complicado de falar, tem um certo problema, mas é uma música também muito bacana e que complementa ainda mais essa obra-prima que é O Lutador. Em 2010, nós temos Darren Aronofsky em 2 ocasiões aqui para ser discutidas. A primeira é no filme O Vencedor, ou The Fighter, que é com o Christian Bale
Bale e com o Mark Wahlberg, com a Amy Adams, e que é um filme muito bacana também, é um filme bem interessante com atuações bem sólidas, tanto do Christian Bale, que faz um maluco completamente surtado, quanto do Mark Wahlberg, que faz um lutador um pouco mais compenetrado, um pouco mais comprometido. E a Amy Adams, ela cria uma personagem interessante também. Eu vi esse filme há uns 4, 5 anos atrás, então a minha memória não tá das melhores, mas eu lembro de ter achado um filme muito bacana, O Vencedor, e é uma contraparte interessante pro lutador, The Wrestler. Esse filme, O Vencedor, ele foi dirigido pelo David O. Russell, que é um diretor que eu não gosto muito, principalmente nos últimos anos, mas esse daí é o melhor filme que eu lembro de ter visto dele, sem dúvida alguma. E a segunda ocasião envolvendo o Darren Aronofsky em 2010 foi num filme que já é praticamente um clássico, talvez, que é o Cisne Negro, com a Natalie Portman, que é o filme que deu o Oscar pra Natalie Portman, e é bastante compreensível porque o trabalho dela nesse filme é de uma entrega absoluta, é um trabalho formidável, tipo, tanto na maneira dela de se expressar, a dança dela, tudo nesse filme é fantástico. Ela tá, inclusive, um pouco diferente das atuações dela em outros filmes. Nesse filme, ela tá bem mais insegura e o arco dela que ela desenvolve ao longo do filme é muito interessante. Ela começa como uma garota muito meiguinha, ela não consegue se tornar o cisne negro, ela tem que ser o cisne bonzinho. E aí, ao longo do filme, ela passa por todo um arco onde ela vai se descobrindo. E é um filme que fala de uma maneira impressionante sobre obsessões, como eu já falei no início do vídeo, que é uma coisa recorrente na carreira do Aronofsky. Ela é uma personagem que ela passa o filme inteiro dando o máximo de si para se sentir realizada como artista. Ela chega em pontos aterrorizantes. É um filme que, inclusive, como suspense, ele beira ao terror em vários momentos. E é um filme que, do ponto de vista de imersão, ele o tempo todo te coloca o espectador dentro da realidade da personagem da Natalie Portman. O filme, em alguns aspectos, ele lembra um pouco o Lutador também. Ele nesse sentido de trazer um artista muito compenetrado e que não consegue viver sem se realizar por conta própria, mas o Cisne Negro ele tem uma visão bem mais creepy da coisa. Ele é um filme um pouco mais bizarrinho, no bom sentido. E o próprio final do filme, ele é, bem parecido com o do Lutador. Ele não é tão ambíguo quanto o do Lutador, mas ele é um filme, um final bem parecido. E tem a Mila Kunis fazendo o Cisne Negro da narrativa, e ela cria um contraponto muito interessante com a personagem da Natalie Portman. Ela puxa a Natalie Portman pro lado negro, entre aspas. E pra completar o filme, ele também, do ponto de vista de trilha sonora, ele é fantástico, ele é um espetáculo à parte. E pra completar, eu acho que o filme ele faz uma coisa muito interessante do ponto de vista estético pra representar o estado de espírito da Natalie Portman. Os figurinos, ela passa o tempo todo usando figurinos brancos, a Mila Kunis usa figurinos pretos. E o filme inteiro, ele cria um jogo de espelhos pra simbolizar esse ego, não esse ego, mas essa jornada do artista em prol da autorrealização. E aí no final do filme, o espelho ele é usado como uma arma. E aí, ou seja, qual o simbolismo que a gente pode criar aí? Spoiler pra quem não viu, se bem que eu acho que todo mundo já viu o Cisne Negro, a personagem da Natalie Portman foi morta com um caco de vidro. Ou seja, podemos dizer que a própria obsessão dela foi o que acabou com ela. Então, pra completar, o Cisne Negro é outro filmaço do Darren Aronofsky. Talvez, eu não sei se ele é o meu... Eu não acho que ele seja o meu favorito, não. Eu gosto mais do Requiem para o Sonho, Fonte da Vida e o Lutador. Mas o Cisne Negro também, ele é um excelente filme do Darren Aronofsky. Ele é um filme que tem a assinatura dele, os temas como a obsessão e essas coisas, e finais catárticos. O Darren Aronofsky, ele se saiu muitíssimo bem no Cisne Negro, e eu acho que deve ter sido o filme dele que todo mundo mais viu, talvez. Eu lembro que foi um dos mais comentados do Aronofsky, ele foi muito badalado no Oscar de 2011, e é isso, Cisne Negro é outro filme excelente. E aí, depois do sucesso de Cisne Negro, o Aronofsky ele resolveu dirigir Noé, que é um filme bastante controverso, é um filme que muita gente não gosta. Eu gosto do Noé, eu acho um filme interessante, eu acho que ele deu uma visão, não vou dizer ateia, mas uma visão diferente para a história do Noé, que eu não conhecia. Quer dizer, todo mundo conhece a história do Noé, mas ele deu todo um ar muito mais questionável pro personagem do Noé. O Noé, interpretado pelo Russell Crowe, excelente Russell Crowe, ele é um personagem que toma atitudes no filme que são atitudes absurdamente cruéis em nome de Deus. Ou seja, o filme inteiro, ele consegue plantar muito bem essa obsessão do personagem pela crença dele,
e como que isso pode acabar destruindo ele. É por isso que eu acho que ele talvez tenha sido tão polêmico assim, porque ele colocou uma visão, ele questionou bastante a ética do personagem do Noé. Do ponto de vista estético, eu também acho um filme muito interessante, a criação de um universo, os guardiões, que são aqueles monstros de pedra, eu acho que eles são interessantíssimos, porque, tipo, eles conseguem justificar como que a família do Noé conseguiu construir aquela arca fuderosa. E segundo, porque eles, do ponto de vista de conceito, eles são muito interessantes, eles representam a decepção de Deus. A decepção não, mas a falta de credibilidade de Deus. Ele abandonou eles aí na Terra e eles se sentem mal por isso. E a forma física deles não conseguirem se mexer direito, e os olhos deles serem bem apertadões, eles não conseguirem falar com a boca muito sincronizada. Isso eu acho muito interessante, do ponto de vista de conceito. E é um filme que, como eu falei, ele me conquistou porque ele conseguiu dar uma cara nova a uma história que eu achava que eu já conhecia muito bem. Eu não vou fingir que eu sou entendidão em cultura cristã, mas o Noé, pelo menos a meu ver, ele conseguiu dar toda uma nova ótica pra história que me chamou a atenção. Mas o filme ele tem um problema, ele é um filme muito longo. Ele é um filme meio chatinho de ver. E eu acho que é o filme mais longo da carreira do Aronofsky. É o filme mais longo da carreira do Aronofsky. E ele é um filme que você sente que ele poderia ser bem mais resumido. Porque a história do Noé, embora o filme dê uma nova visão, a história do Noé é aquela história que a gente já sabe, né? Então, tipo, o filme ele talvez se torne um pouco mais longo do que deveria. E eu acho que ele dividiu muita opinião, porque eu acho que ele é um filme que... Ele é um blockbuster, mas eu acho que ele não foi feito pro público de blockbuster. Ele é um filme muito mais cerebral e com menos ação e muito mais ousado do que o que a gente está acostumado a ver em, por exemplo, O Êxodo, do Ridley Scott, que é um filme que saiu no mesmo ano, também baseado numa história bíblica. Mas o Noé é um filme que eu achei interessante. E pra completar, no ano passado, o Darren Aronofsky, ele produziu o Jack, o filme lá da Natalie Portman, que fez ela ser indicada ao Oscar de novo. Não vou me estender muito nesse filme, porque tem um vídeo aqui no canal falando sobre Jack, que é um filme que eu acho mediano, um filme ok. E é isso, com isso eu me despeço de vocês. Celebrem Darren Aronofsky aqui nos comentários, ou falem, se você não gosta do Aronofsky, fala aqui nos comentários o que você acha dos filmes do Aronofsky. Curtam o vídeo, comentem, compartilhem, inscrevam-se no canal, acessem os parceiros, sigam a gente nas redes sociais. E é isso, um grande abraço e valeu!